pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 1, um texto bastante conhecido. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Quando Jesus encosta ali no poço, vem em sua direção para retirar água do poço uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana, ao estar ali mexendo com seu cântaro para retirar a água, Jesus faz um pedido a ela: você pode, por favor, me dar um pouco de água? E ela olha para Jesus intrigada, como o Senhor, sendo um judeu, pede água para mim que sou samaritana? Por que essa mulher olhou assim de uma forma intrigada para Jesus? Se a gente for olhar lá atrás, existe uma rixa bem antiga entre judeus e samaritanos. Para início de conversa, o reino se dividiu quando Roboão, filho de Salomão, assume o trono e dá ouvidos aos conselheiros mais novos, ao invés de ouvir os conselheiros do seu pai. E isso faz com que o reino fosse dividido. Então, o reino do norte, sendo capital Samaria, para um lado, um governante, e Reino do Sul, sendo a capital Judá, sendo governada pelos descendentes de Davi. A rixa começa aí, um não concordando com o governante do outro. Lá na frente, a gente vai ver que a Assíria toma Samaria. No passo que Judá foi invadida pela Babilônia e eles foram levados para o cativeiro, Samaria não, ela foi invadida pelos assírios. E aí houve uma miscigenação, uma mistura muito grande de samaritanos com estrangeiros. Costumes também se perderam pelo caminho. Muitos samaritanos adotaram ao politeísmo, já os judeus não, monoteístas, apenas um Deus. Então a gente já vai vendo que essas divergências vão crescendo e vai aumentando ainda mais a rixa entre judeus e samaritanos. Judeus não aceitavam se misturar com estrangeiro de maneira alguma, e os samaritanos já estavam imersos no mundo onde os estrangeiros faziam parte da cultura e eles já tinham abandonado, muitos deles, o monoteísmo, que era a adoração de apenas um Deus. Também no episódio em que Neemias retorna para reconstruir os muros de Jerusalém em Judá, Sambalate, que era um dos governadores da Samaria, faz de tudo para impedir que Neemias reconstruísse os muros e Judá fosse restabelecida novamente. Então a gente já vê aí que a rixa era grande. Fora isso, os samaritanos acreditavam que a adoração a Deus devia ser feita no Monte Gerizim, que era um monte que Deus tinha dado a Moisés. Já os judeus não, tinha que ser feito no Monte Sião. E aí ficava essa rixa, essa briga. Então a intriga entre eles, samaritanos e judeus, era bem antiga. Por isso que ela olha para Jesus um pouco indignada. O Senhor, sendo judeu, pedindo ajuda para mim, que sou samaritana, nós temos uma briga antiga. E o Senhor não está por dentro disso? Mas Jesus pede para ela mesmo assim um pouco de água e ela lhe dá água para beber. E Jesus olha para ela e começa a ministrar na vida dela, dizendo: olha, eu tenho uma água para te dar que se você tomar dela, você nunca vai ter sede. E ela não tinha entendido, porque ela fala: eu quero dessa água, me dê dessa água, porque é cansativo vir aqui no sol buscar água toda vez nesse poço, me dê dessa água que o Senhor tem. E aí Jesus começa a dizer para ela: olha, se você prestar atenção, eu posso dar dessa água, e quem beber dessa água nunca mais vai ter sede, porque é como um rio que flui. E até então ela não tinha entendido. E aí Jesus olha para ela e continua dizendo: vá lá e chame o seu marido. E ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Jesus olha para ela: respondeste bem, porque você já teve 5 homens em sua vida e esse que você tem agora não é o seu esposo. Aí cai a ficha. Quando Jesus traz essa verdade revelada para ela, cai a ficha: opa, esse homem é um profeta, esse homem não é qualquer homem. E aí Jesus olha para ela, e aí então ela cai em si e entende que aquele homem realmente era diferente. E aí ela diz: olha, agora eu sei, no versículo 19, que o Senhor é realmente um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha ela trazendo uma rixa à tona. Mas Jesus responde para ela: mulher, acredito no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem no Monte Sião, lá em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação
salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando uma lição para essa mulher. Não importa o lugar em que você vai adorar o Pai, desde que você o adore genuinamente, com todo o seu coração e com a sua sinceridade. Jesus estava tentando colocar na mente dela que aquela rixa era uma bobeira, não precisava daquilo, não precisava dessa intriga, dessa briga toda. E Jesus queria alcançar os samaritanos. Olha, se você olhar bem, se você prestar bastante atenção, no início do capítulo, nós lemos que Jesus precisava passar pela região de Samaria. Era necessário que ele passasse por aquele caminho. Muitos judeus evitavam aquele caminho para chegar até a Galileia porque justamente passava por Samaria. Eles tomavam outro caminho só para não passar por Samaria. Mas Jesus não. Ele toma aquele caminho porque era necessário. Ele precisava encontrar aquela mulher. Havia um propósito em encontrar aquela mulher. A primeira lição que nós já podemos aprender aqui é que o Senhor Jesus, ele está atento às nossas necessidades e ele vai de encontro a elas. Não importa se você está na Samaria, ou se você está na China, ou se você está do outro lado do mundo, no continente africano, no continente europeu, o Senhor sempre vai de encontro às nossas necessidades. Ele sempre atende aquilo que nós precisamos. Essa mulher, ela precisava ser alcançada por Jesus, porque a partir dela aconteceria algo muito maior e ela nem fazia ideia disso. A partir do momento em que o Senhor Jesus te encontrar e suprir a sua necessidade, algo extraordinário irá acontecer com você. E eu posso provar isso através da Bíblia, porque quando essa mulher tem um encontro com Jesus, reconhece ele através da palavra revelada, esse homem é um profeta, tem algo de diferente nele, ele disse algo que ele não fazia ideia que estava acontecendo na minha vida, mas ele soube, ele disse. Então ele tem algo de diferente, ele tem algo de especial. E quando ela cai em si e entende que realmente ele era Jesus, o Filho de Deus, porque o próprio Jesus diz isso a ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento em que ele declara isso para ela, os discípulos de Jesus chegam, porque ele estava sozinho, mas os discípulos chegam. E no momento em que eles chegam, eles olham para Jesus conversando com aquela mulher e acham estranho Jesus conversando com uma mulher ainda mais samaritana. E nesse momento ela sai gritando para todo mundo. Ela já sai e os discípulos vêm chegando, ela sai, então já é um misto de acontecimentos aqui. E ela já sai gritando para todo mundo: venham ver, eu conheci o Messias, venham ver, venham ver. Ela sai convidando, ela sai chamando, ela sai proferindo o nome de Jesus Cristo a partir do momento em que ela teve um encontro genuíno com ele e ele atendeu a uma necessidade da vida dela. Ela precisava encontrar-se com Jesus. Todos nós precisamos nos encontrar com Jesus. É uma necessidade de todo ser humano se encontrar verdadeiramente com Jesus Cristo. E a partir do momento em que essa necessidade é suprida, um propósito maior acontece. Ela começa a propagar o nome de Jesus, a evangelizar. Ela sai gritando pela Samaria: venham conhecer o Messias que eu conheci. Venham todos conhecer, venham todos ver. E ela sai proferindo o nome de Jesus. Enquanto ela está evangelizando, a partir do momento que ela teve um encontro genuíno com Jesus, já dá pra gente aprender aqui mais uma lição de que quem tem um encontro genuíno com Jesus não fica quieto, não fica parado, não tem como. Se você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você não permanece a mesma pessoa, você não permanece do mesmo jeito. Algo te impulsiona a falar do amor dele, algo te impulsiona a falar para as outras pessoas tudo aquilo que você viveu, porque não cabe dentro de você. É impossível você guardar esse tipo de experiência só para você, seria muito egoísmo. E a gente pode ver isso através desse texto bíblico também. Nisso os discípulos chegam e falam: mestre, coma. Eles viram que era estranho, Jesus está conversando com a mulher, mas eles não comentam nada e insistem para que Jesus comesse. Só que Jesus olha para eles e diz, no versículo 32, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para Jesus comer? E Jesus então lhes declara, olha que lição importantíssima: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem no mesmo tempo que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher e o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Olha que lição valiosíssima que Jesus estava deixando aqui para os discípulos. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita, mas eu digo para vocês que os campos já estão prontos. Quantas
Quantas vezes nós colocamos empecilhos para fazer a vontade de Deus porque nós criamos desculpas para maciar a nossa consciência de não fazer aquilo que o Senhor já designou para nós fazer? O ser humano, ele tem muito disso. Nós colocamos inúmeros empecilhos, sendo que o Senhor já revelou o que Ele quer de nós, mas nós usamos várias desculpas para atrasar aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Erradíssimo. Os campos já estão prontos. A gente pode até encher a boca para dizer: não, tá cedo, ainda falta 4 meses. Não, tá cedo, ainda não me sinto preparado. Eu não me sinto capacitado para fazer tal coisa ainda. Não estou bom, eu não estou pronto. Mas o Senhor está dizendo: os campos já estão prontos. Aquela mulher tinha acabado de ter um encontro com Jesus e ela já saiu pelos campos anunciando que o Messias estava por ali. E ela o tinha conhecido. Ela estava convidando as pessoas a irem até ele, para que a necessidade que foi suprida na vida dela fosse suprida na vida de outras pessoas também. Como nós, que talvez estamos há tempos caminhando com Jesus, não temos essa coragem que ela teve, porque colocamos empecilhos. Não, ainda tem 4 meses para a colheita. E Jesus está nos dizendo: os campos já estão prontos, eu estou contando com vocês, eu estou esperando vocês. Os discípulos andavam, faziam todas as refeições com Jesus e Jesus estava ensinando para eles: está na hora, os campos estão prontos. E aquela mulher tinha acabado de encontrar com Jesus, que já estava propagando o evangelho. E aí Jesus ensina mais uma coisa importante: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. A recompensa é a vida eterna, não é aqui. Para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Tanto aquele que semeia quanto o que colhe estão trabalhando juntos para a obra do Senhor e eles se alegrarão no mesmo tempo. Não há competições no reino de Deus. É judeu, é samaritano, não interessa. Não há competições no reino de Deus. Tanto o que plantou quanto o que colheu, ambos se alegrarão no mesmo tempo. Pode ser judeu, pode ser samaritano. Eu vim para alcançar todos os corações. Eu vim para suprir a necessidade de todos que estiverem dispostos a me ouvir. Eu vim para suprir essa necessidade, desde que estejam dispostos. Então não há diferença. Cristo não faz acepção de pessoas. E ele estava dizendo para os discípulos: não há diferenças, não há acepção e não há competições, rixas. Isso não pode existir entre o povo de Deus. Se você plantou, perfeito. Se você semeou, perfeito. Você que está colhendo, perfeito. Todos estamos trabalhando juntos para um único propósito. Mas há uma insistência naquele ser humano em criticar quem colheu ou quem plantou. Ah, porque eu colhi, fiz o trabalho mais difícil. Você só vai colher, fazer o trabalho mais fácil? Não há distinções. Se todos estamos trabalhando para um único propósito, que é propagar o nome de Deus, em nome de Jesus, repreenda esse espírito de competição, de rixa, de intriga, de briga. Não pode haver isso no meio do povo de Deus. Todos se alegrarão ao mesmo tempo. E Jesus quer alcançar todos os corações. Nós aprendemos isso. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que naquele momento que Jesus termina de dar essa lição para os discípulos, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Porque ela saía gritando: venham conhecer o Messias, eu o conheci, ele disse tudo o que eu fiz, ele revelou para mim. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E eles testificavam, diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aquela mulher, ela deu o pontapé inicial. Ela propagou o nome de Jesus e através da fala dela, outros samaritanos conheceram verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela foi usada por Jesus para ser o pontapé inicial e para que o evangelho chegasse também a Samaria. O Senhor está esperando de você essa atitude. Os campos já estão prontos. Não coloque empecilhos. Pare de colocar barreiras onde não existem barreiras. Você está criando coisas na sua cabeça onde não existem. O Senhor está esperando você. Coloque a mão no arado, não olhe para trás e vamos propagar o nome de Cristo, sem causar intrigas e competições, porque tanto que colhe quanto que semeia, ambos se alegrarão no mesmo tempo juntos. O Senhor está sempre atento às nossas necessidades. Não se esqueça disso e até o vídeo da próxima semana.